Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente tem um material que, olha, mexe com as estruturas, viu? Opa, qual é a boa de hoje? Vamos investigar umas ideias que misturam física quântica, o poder da mente e uma promessa, assim, de transformação de vida bem radical. Tudo centrado na chamada ressonância harmônica. Ah, ressonância harmônica, Hélio Couto, né? Esse tema é intenso. Exato. A nossa conversa vai girar em torno do curso de aplicações práticas da mecânica quântica e a ressonância harmônica. A gente pegou a terceira edição, aquela gratuita em PDF de 2017. Certo, aquela que ele acredita como uma canalização junto com Osho. E a gente também deu uma olhada no site fisicaquântica.com.br para entender os passos práticos que eles sugerem por lá, né? Isso. E a nossa missão aqui é tentar entender o filé dessas ideias. Tipo, qual a relação que eles propõem entre nossa mente e o mundo lá fora? Como a consciência entra nessa história de criar a realidade? E como essa tal de ressonância harmônica se encaixa nisso tudo? É isso que a gente vai destrinchar. Exato. E como essa ressonância entra como uma suposta ferramenta para fazer isso acontecer no nosso dia a dia. E para já começar com o impacto, tem uma frase que eles repetem muito e que, nossa, já dá o tom da coisa. Não existe um mundo material. Uau! Forte mesmo. Ok, não existe mundo material? Como eles justificam uma ideia tão fora da caixa, assim? O que isso quer dizer na prática, segundo eles? Bom, a base do argumento deles é que aquela visão de mundo onde tudo é só matéria sólida, separada, ela estaria ultrapassada, ou pelo menos incompleta, né? Certo. A ideia central que eles defendem é a realidade seria, na verdade, uma criação da mente. Daí vem aquele lema famoso: o que você pensa, você cria. Tá, mas e a conexão com a física quântica que a gente ouve falar? Como eles fazem essa ponte? Eles usam muito o famoso experimento da dupla fenda como um pilar para essa argumentação. Aquele que a partícula se comporta diferente se a gente observa. Exatamente. A interpretação deles, e é importante frisar isso, é a leitura específica dessas fontes, é que o ato de observar, ou melhor, a intenção de quem observa, não apenas mede o que está lá, ela decide ativamente se a realidade vai se mostrar como partícula. Que seria tipo a matéria. Isso, algo mais parecido com matéria, ou como onda. Que seria energia possibilidade. Exato. Energia, potencialidade. É como se a gente escolhesse, com o foco da nossa consciência, sabe, se vamos lidar com o mundo como algo fixo, material, ou como pura energia e possibilidade. Entendi. Então, nosso foco mental seria quase como um escultor da realidade que a gente experimenta. É uma ideia bem radical mesmo. Muito radical. E eles sugerem formas de absorver isso melhor. Dicas de estudo. Sim, sim. O material incentiva bastante o estudo contínuo. Tipo, ler um livro a cada 2 semanas, por exemplo. Bastante leitura. E recomendam assistir aquele filme Quem Somos Nós, sabe? Que aborda justamente essas ideias de uma forma mais visual. Ah, sim. Lembro desse filme. Causou um burburinho na época. Pois é. E eles até dizem uma coisa curiosa, que ficar meio perdido, meio perplexo com tudo isso é um bom sinal. Seria o começo do entendimento dessa nova forma de ver as coisas. Faz sentido, né? Porque quebra muito do que a gente aprendeu a vida inteira. E essa ideia de que tudo é energia, de onde ela viria? Qual a origem? Eles falam muito do tal vácuo quântico. A descrição que dão é de uma espécie de energia fundamental, sabe? Indiferenciada. Uma única onda ou consciência que permeia tudo. Uma fonte única para tudo? Isso. E se tudo brota dessa mesma fonte, a conclusão lógica que eles tiram é que, no fundo, está tudo conectado. Não existe separação real. Tudo seria essencialmente uma coisa só. Essa noção de unidade total, uau, é bem profunda. E quais seriam as implicações disso no dia a dia, segundo essa visão? Assim, na prática? Bom, se tudo é a consequência direta que eles apontam é o que você faz para o outro, na verdade, está fazendo para si mesmo.
Ah, o famoso colher o que se planta? Exato. Mas aqui ganha uma dimensão quase física, energética mesmo. Não teria como fugir, porque a energia voltaria para você de alguma forma. É o que eles dizem. E isso talvez explique por que essas ideias enfrentam tanta resistência, porque mexe com a base de como a sociedade funciona, o tal do status quo. Exatamente. Essa é a explicação que as fontes dão. Desafia a ideia de competição, de cada um por si, de individualismo extremo, né? E eles argumentam que a diferença que a gente percebe entre as coisas, sei lá, uma cadeira, uma pessoa, uma estrela, seria apenas uma questão de velocidade. Velocidade? Como assim? Ou melhor, de frequência vibracional dessa única energia primordial. Não seriam substâncias diferentes, entende? Mas a mesma coisa vibrando em ritmos diferentes. É uma ideia. Bem diferente. Ok, o cenário conceitual está ficando mais claro. E aí entra a ressonância harmônica, a RH. Como ela se encaixa nisso tudo? É a ferramenta. Exatamente. A RH é apresentada justamente como a aplicação prática desses conceitos quânticos todos. O objetivo que eles colocam é, olha, bem ambicioso. Qual seria? Promover uma transformação pessoal profunda. Problemas que a gente considera normais, doença, falta de dinheiro, relacionamento complicado. O pacote completo, né? Sim. Deveriam, segundo o material, começar a se resolver em até 6 meses de uso da ferramenta. 6 meses. 6 meses é um prazo bem usado, né? E depois disso? Depois disso, o foco passaria a ser o crescimento espiritual, a expansão da consciência. É o que eles propõem. Entendi. E como funcionaria? Eles explicam o mecanismo por trás? Tipo, o que a RH faz? A lógica apresentada é que a RH não tenta consertar a matéria, sabe? O problema físico ou a situação concreta diretamente. Ela atuaria na onda. Na onda. A onda de informação. Isso, que eles descrevem como a informação, o padrão energético ou de pensamento por trás daquela manifestação. A premissa é que a matéria é secundária. Ela se organiza de acordo com essa onda informacional. Ah, então a cura de uma doença, por exemplo. Viria da mudança no padrão de pensamento ou informação que estaria causando a somatização no corpo. É tratar a causa na origem, que seria mental ou energética, segundo eles. E o site associado, o fisicaquantica.com.br, ele dá dicas mais palpáveis de como fazer isso na prática? Sim, ele descreve uns passos que refletem essa filosofia. Coisas como visualizar claramente o que se deseja. A famosa visualização. Fazer afirmações positivas sobre isso. E depois, um ponto-chave, soltar a intenção. Confiar que o universo, essa energia quântica inteligente, vai cuidar dos detalhes. Soltar. Não ficar ansioso, né? Exato. E outro ponto crucial, agir no mundo físico de forma alinhada com o objetivo, mesmo que sejam pequenos passos. Não adianta só mentalizar, tem que ter ação coerente. Entendi. É uma combinação de trabalho interno, mental e ação externa. Faz sentido. E como a RH se conecta mais diretamente com a física quântica, que eles citam? Qual o link? Bom, a conexão que eles fazem é que a RH seria a tecnologia para aplicar o poder da consciência que a física quântica supostamente revelou. Tecnologia? É o termo que usam. A ideia de transferir informação ou até, essa curiosa, pedir a consciência de alguém. Opa, pedir a consciência de alguém. Como assim? Tipo, sei lá, do Einstein. Eles dão exemplo de pedir a consciência de Abraham Lincoln. Pode soar estranho, eu sei. Muito. A pessoa vira o Lincoln? O que acontece? Não, calma. A explicação que as fontes dão não é que você se torna a pessoa. A ideia, segundo eles, é que ao focar nessa intenção, você estaria puxando para o seu campo energético a informação vibracional associada às qualidades daquele arquétipo. Arquétipo. Isso. No caso do Lincoln, talvez liderança, integridade, resiliência, coisas assim. Seria buscar uma ressonância, um alinhamento vibracional com essas qualidades para integrá-las em si. Ah, entendi. É como sintonizar uma frequência desejada para incorporar aquilo. Exatamente. Para, assim, mudar a sua própria onda e, consequentemente, a sua realidade.
É usar a consciência focada para atrair e incorporar informações específicas. É essa a lógica apresentada. Certo. E eles falam sobre a nossa capacidade de criar a realidade, a tal cocriação. Falam muito sobre cocriação. A afirmação é forte. Nós teríamos, em essência, a mesma capacidade criadora do todo do Criador. A mesma capacidade? Sim, mas ela estaria limitada pelo nosso nível de consciência, pelo quanto a gente entende e, principalmente, acredita nisso. Então a crença é fundamental. Totalmente. A nossa intenção focada, que eles interpretam como sendo o colapso da função de onda da física, né? Seria o que efetivamente congela as infinitas possibilidades do vácuo quântico na realidade que a gente experimenta. E aí a consciência de quem observa se torna a peça central de tudo. Com certeza. As fontes chegam a citar supostos experimentos onde a partícula subatômica saberia o que o pesquisador está pensando antes mesmo dele montar o experimento. Antes? Como assim? Pois é. A ideia é que a consciência influencia a onda-partícula de forma instantânea, não local, ou seja, sem depender de tempo ou espaço. Uau! Isso é bem revolucionário se for assim mesmo. Mas se a gente tem todo esse poder, por que a vida da maioria das pessoas não reflete isso? O que nos limitaria segundo essas fontes? A resposta que eles dão é direta. As nossas crenças. Elas seriam o principal cadeado. As crenças limitantes? Exatamente. Mesmo que alguém entenda tudo isso com a cabeça, intelectualmente, se lá no fundo não acredita que é possível, ou se tem crenças contrárias, sabe? Tipo, dinheiro é sujo, não mereço ser feliz, doença é normal na minha idade. Essa pessoa não vai conseguir colocar em prática. A crença limitante bloquearia o processo todo. E eles usam alguma imagem, alguma metáfora para explicar essa resistência? Sim, usam uma bem interessante com a história do Jardim do Éden. Do Éden, a maçã e tudo mais. Isso. A ideia de que o conhecimento, a maçã, trouxe o sofrimento, o trabalho como castigo. A expulsão do paraíso teria criado, segundo essa interpretação deles, uma resistência cultural profunda ao aprendizado, ao conhecimento que liberta. Como se a gente tivesse medo de saber demais. E das responsabilidades que vêm com isso, né? É uma leitura interessante que eles fazem. Analisando mais a fundo essa resistência, as fontes apontam outros fatores além das crenças arraigadas, né? Sim, claro. A famosa zona de conforto, obviamente. Ninguém gosta de sair dela. O medo das consequências reais de mudar a vida. Porque se você cria tudo, a responsabilidade é 100% sua, né? Não dá mais para culpar os outros ou as circunstâncias. Ah, isso pega. Assumir a responsa total. Pega muito. E também a dificuldade que todo mundo tem em controlar pensamentos e sentimentos negativos, que, segundo eles, atrapalham a vibração necessária para manifestar o que se quer. E tem alguma outra ideia da física que eles usam para explicar por que as coisas às vezes não dão certo? Quando a gente tenta e não consegue? Sim, eles trazem a interpretação deles do efeito Zenão quântico. Efeito Zenão. O que é isso, aplicado aqui? Bom, na física quântica, observar constantemente uma partícula pode congelar o estado dela, impedir que ela mude. Eles aplicam isso à manifestação de desejos. Como? Ansiedade, sabe? Ficar checando toda hora se já aconteceu, focar obsessivamente no resultado. Tudo isso, segundo eles, congelaria o processo energético, travaria a coisa. Ah, então a recomendação é... Definir a intenção, agir e depois desfocar, soltar, confiar que vai acontecer no tempo certo, não ficar em cima o tempo todo. Interessante essa analogia. E o ambiente, a sociedade também atrapalha nesse processo? O condicionamento? Com certeza. O condicionamento social é visto como um grande obstáculo nas fontes. Ideias comuns, tipo aquela de que a gente só vai descansar em paz depois da morte. Isso reforçaria a inércia, a ideia de que a vida é sofrida mesmo e não vale a pena lutar por uma transformação profunda agora. Deixa pra depois, né? Entendi. O material até cita o caso de um aluno que desistiu do curso porque achou tudo muito místico. Isso ilustra bem como essa visão, que mistura física com conceitos não convencionais,
pode ser difícil de engolir para quem está muito preso no paradigma puramente materialista. Para tentar deixar tudo isso mais concreto, imagino que eles usem exemplos, né? Histórias de como isso funcionaria na prática. Sim, o material é recheado de exemplos, usados para ilustrar a aplicabilidade desses conceitos todos. Falam, por exemplo, do tunelamento quântico. Tunelamento. Aquele negócio da partícula atravessar a parede? Isso, que uma partícula atravessa uma barreira que seria intransponível, como se sumisse de um lado e aparecesse do outro. Eles usam isso para explicar como funcionam alguns microscópios super avançados, mostrando que a matéria não é tão sólida assim no fundo, sabe? Legal. E outros fenômenos quânticos? Mencionam também o condensado de Bose-Einstein. Ah, já ouvi falar. É um estado da matéria diferente, né? É um estado onde várias partículas ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, o que também desafia totalmente nossa noção clássica de espaço e solidez. São exemplos para mostrar que a realidade no nível fundamental é bem esquisita para o nosso senso comum. Totalmente. E exemplos de transformações pessoais, curas, essas coisas, porque é isso que chama mais atenção, né? Ah, sim, esses são abundantes nos relatos deles. Contam casos como o de um cliente com dor crônica nas articulações que teria se curado em 1 ou 2 meses após usar RH. Rápido. Outro que teria resolvido uma questão específica em apenas 4 dias. 4 dias. Uau! Citam também aquele caso famoso que apareceu no filme O Segredo, da mulher que teria superado um câncer assistindo a filmes de comédia, para reforçar o poder da emoção, especialmente da alegria na cura. Nossa, são exemplos bem fortes mesmo. E sobre a mente controlar a matéria diretamente, tem algo nessa linha? Também trazem exemplos assim, pessoas andando sobre brasas sem se queimar, é um clássico que eles mencionam, né? A mente superando o físico. Sim, esse é conhecido. E citam um suposto experimento onde a emoção de uma pessoa aqui poderia alterar uma amostra do DNA dela que estava num tubo de ensaio em outro lugar, à distância. DNA à distância, isso para ilustrar o quê? A não localidade da consciência e sua influência sobre a matéria, que a conexão não depende do espaço físico. Entendi. E no mundo dos negócios ou da vida material, grana, sucesso, tem histórias também, para mostrar que não é só saúde ou espiritualidade. Sim, sim. Para mostrar que abrange tudo. Contam a história de um executivo que, aplicando esses princípios, teria levado a filial da empresa dele do 43º lugar para o 2º lugar mundial em resultados. Incrível. E acabou sendo demitido. Demitido. Por quê? Porque o dono da empresa não queria ter o trabalho extra que o sucesso traria, para mostrar como a resistência à mudança pode aparecer até no sucesso. É bizarro, né? Muito. E aquele do carro? Ah, sim. Tem também o caso de um cliente que, uma semana após uma consulta de RH, teria conseguido manifestar um carro BMW. Uma BMW em uma semana. Bem específico. Qual o ponto principal que eles querem passar com todos esses exemplos variados? Olha, o objetivo claro é reforçar a tese central. O poder imenso da mente, da intenção focada e da emoção. Eles enfatizam muito a alegria, a gratidão, como sendo cruciais para o colapso da função de onda na direção desejada. Então a emoção é chave. Fundamental, segundo eles. Todos esses exemplos servem para martelar a ideia de que a matéria, o mundo físico, é secundário. O que manda é a onda, a informação, a consciência, é essa a mensagem. E qual seria a nossa conexão mais profunda com essa fonte criadora, com essa consciência toda? Eles falam sobre isso? Falam. Eles usam o termo centelha divina. Seria a nossa verdadeira essência, sabe? Uma faísca do todo. Uma conexão direta com essa energia primordial do vácuo quântico. A centelha divina? O verdadeiro poder de criar e transformar não viria do nosso ego, da nossa mente racional limitada, mas dessa conexão profunda com a centelha. É daí que viria a força real. E a evolução pessoal, o crescimento espiritual, seria o quê, então? Seria justamente sobre isso. Elevar a nossa própria frequência vibracional para entrar cada vez mais em fase, em sintonia com essa fonte, com o todo. Como os grandes mestres, talvez. Exato. Eles citam figuras como Gandhi, Mandela, Buda como arquétipos. Exemplos de seres humanos que conseguiram manifestar essa conexão de forma mais plena
e impactaram o mundo por causa disso. Seriam modelos dessa sintonia. Mas olha, parece que não é tão simples assim, né? Se fosse fácil, todo mundo que fizesse o curso ou usasse a RHA teria resultados espetaculares e imediatos. Quais são as dificuldades na aplicação real disso tudo? Exato. As próprias fontes reconhecem que a aplicação é o grande desafio. A autossabotagem é apontada como algo muito, muito comum. Autossabotagem como? Lembra do exemplo de pedir o arquétipo do Lincoln? Eles dizem que a pessoa pode até pedir essa informação vibracional, mas se na hora de agir ela continua pequena, com medo, presa nas crenças antigas... Ah, ela não sustenta a vibração. Exatamente, ela não consegue sustentar essa nova frequência. Ela mesma bloqueia o processo por não agir de acordo com a magnitude da informação que pediu. Falta coerência entre o pedido e a ação. Seria uma resistência em soltar o controle do eu pequeno, do ego, e deixar essa centelha, essa conexão maior, atuar de verdade. Isso, perfeitamente. É uma dificuldade em confiar totalmente no processo e se alinhar com um potencial maior que a gente nem imagina que tem. E além dessa dificuldade pessoal, o material vai mais fundo ainda, né, em termos mais etéreos. Sim, eles se aprofundam bastante. Falam abertamente sobre a persistência da consciência após a morte física. Vida após a morte? Sobre a existência de outras dimensões que eles chamam de não locais. A ideia forte é que a consciência não está presa no cérebro, ela opera além dele. E eles dão exemplos disso também, de consciência fora do corpo ou do tempo. Como provariam isso? Bom, eles mencionam a visão remota, aquela capacidade de ver ou obter informações sobre lugares ou eventos distantes sem usar os sentidos normais. Seria uma evidência dessa natureza não local da consciência. Visão remota. E reforçam a ideia de que a personalidade, o padrão vibracional da pessoa, não muda magicamente só porque ela morreu. Não vira anjinho automaticamente. Pelo visto, não, segundo essa visão. O campo eletromagnético, a frequência que a consciência mantinha em vida, determinaria para onde ela iria ou que tipo de realidade continuaria a experienciar após a morte. A frequência te leva para frequências semelhantes. Caramba. Ok, foi bastante informação. Muita coisa para processar. Tentando amarrar tudo isso que a gente explorou nas fontes. Qual seria a mensagem central, o resumo da ópera? Olha, se a gente for sintetizar o que essas fontes apresentam, a ideia principal é que a realidade não é o que parece ser à primeira vista. Ela seria fundamentalmente energética, quase como uma projeção da consciência, e totalmente responsiva a ela. E a mecânica quântica entra como? Entra aí não só como teoria científica, mas como a suposta prova e a base para uma aplicação prática que seria a ressonância harmônica. O objetivo final seria nos ensinar a usar nossa consciência para transformar profundamente a vida e co-criar nossa realidade de forma deliberada, consciente. Então, o que tudo isso significa na visão deles? Parece que é um chamamento para a gente reconhecer um poder pessoal imenso, né? Uma capacidade de moldar nossa experiência através do que a gente pensa, sente, acredita, muito além do que o senso comum ou a visão mais materialista do mundo costuma dizer. Sem dúvida. É um chamado para um protagonismo radical na própria vida. E é inegável o quanto essas perspectivas desafiam a visão de mundo dominante, incluindo a científica mais ortodoxa, digamos. Com certeza. O ponto mais forte e talvez o mais polêmico é essa ligação direta que eles fazem entre conceitos bem avançados da física e noções que tradicionalmente pertencem ao campo espiritual ou metafísico. Essa ponte é o que causa mais estranhamento, eu acho. E a responsabilidade que isso traz. Exato. Essa ênfase enorme na responsabilidade total do indivíduo pela sua própria vida, isso pode ser visto como algo extremamente empoderador por uns. Libertador, talvez? Sim. E talvez um pouco assustador ou pesado por outros. Porque tira todas as muletas, né? Com certeza. Dá muito o que pensar. E para a gente fechar essa nossa análise, fica aqui uma provocação inspirada no espírito dessas fontes. Manda. Se a consciência de uma única pessoa pode, como eles sugerem,
ter esse poder todo de influenciar a realidade lá no nível quântico. Quais seriam os potenciais ainda não explorados da consciência coletiva? Boa pergunta. Será que intenções compartilhadas ou um estado de consciência coletivo elevado poderiam ter um papel real na formação de tendências sociais, eventos globais, muito além da nossa experiência individual? O poder do coletivo intencional. Fica aí a reflexão para cada um pensar a respeito. Uma ótima pergunta para continuar essa exploração mentalmente. Exato. Bom, agradecemos a companhia nesta exploração de ideias tão instigantes hoje. Até a próxima.